No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o porquê que eu estou extremamente bullish para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas no mês de outubro agora e também no final do ano. E a gente vai cobrir também uma notícia muito louca que rolou aí ao longo da semana, onde o FBI, sim, o FBI lá dos Estados Unidos criou uma meme coin deles, né, para pegar maus atores no nosso mercado, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final que você não vai querer perder o vídeo de hoje. Então vamos começar com o porquê que eu estou tão bullish com o Bitcoin e o mercado de criptomoedas agora nesse final de ano, tá? Para isso a gente vai olhar um pouco da questão histórica, né, o desempenho passado que o Bitcoin teve em anos de halving. Vamos olhar algumas questões macroeconômicas, o que está rolando nas principais economias do mundo, seja os Estados Unidos, a China, a Europa e os grandes principais fatores aí que influenciam a economia global. E vamos olhar também a questão da liquidez global e a adoção institucional, tá, pessoal? Então vamos lá, primeiramente olhando aqui, né, para o passado, vamos olhar para a história do Bitcoin e o que rolou em outros anos de halving nessa época que a gente está agora do ano, né, agora em outubro. Então como vocês podem ver aqui, eu marquei cada halving que a gente já teve na história do Bitcoin, 2024, 2020, 2016 e 2012, e marquei com essa linha vermelha aqui, né, o mês de outubro de cada um desses anos de halving que a gente teve, para vocês verem o desempenho do Bitcoin após esse mês que a gente está vivendo agora, né, em anos de halving, tá, pessoal? Então vamos começar aqui em 2020. 2020 vocês podem ver que assim que deu outubro ali, né, o preço não caiu absolutamente mais nada. A partir dali a gente começou, de certa forma, lentamente, né, mas um movimento muito explosivo de alta, tá? Então, a partir de outubro, no ano do halving de 2020, a gente só teve altas para o preço do Bitcoin. Ele pode até ter caído um pouquinho no começo do mês, que a gente caiu agora, mas depois disso foi só alta, a gente foi embora com o preço. Em 2016, a gente teve também o mesmo padrão, tá? Ele demorou um pouco mais para começar um movimento mais forte de alta, mas não teve absolutamente nenhuma queda mais significativa em outubro, e a gente teve um movimento de alta também muito explosivo. E lá no primeiro halving em 2012, a gente também teve um movimento muito parecido. Ele até caiu um pouquinho no começo do ano, mas depois ele subiu aí, né, absurdos ao longo do final de 2012 e 2013, tá, pessoal? Então, historicamente, vocês podem ver que a história está do nosso lado. Se a gente olhar nesse outro gráfico aqui de retornos mensais do Bitcoin, vocês podem ver 2020, que foi o ano de halving, a gente teve outubro, novembro e dezembro super positivo para o Bitcoin, além de janeiro, fevereiro e março de 2021. Então foram 6 meses de alta seguidos a partir de outubro de 2020. Em 2016, a gente também teve um final de ano muito positivo, onde setembro, outubro, novembro e dezembro foram todos meses positivos para o Bitcoin. Em 2017 ele até ficou meio neutro no começo do ano, 0,04%, e teve um fevereiro também excelente, tá? Então, como vocês podem ver, em anos de halving, a gente costuma ter no fim do ano um movimento muito explosivo de alta que se estende até o começo do próximo ano, né? Que seria justamente o nosso outubro, novembro, dezembro e o começo de 2025. Então vamos olhar agora aí a questão macroeconômica, tá, pessoal? Olhar para a história é interessante, mas não é a única rota, né? A única base que você tem que ter para os seus investimentos. É interessante você também entender, né, o que está acontecendo na economia global aí de uma forma geral. E para isso a gente vai estar observando aí a taxa de juros. Primeiramente, eu trouxe para vocês essa daqui, que é a expectativa para a taxa de juros dos Estados Unidos. Faz tempo que a gente vem cobrindo isso aqui no canal do MB, né? Onde os Estados Unidos finalmente começou um movimento de corte da taxa de juros depois de longos 4 anos só aumentando sua taxa. A gente teve um primeiro corte aí de 0,5 pontos, que foi um corte muito interessante, e a expectativa é que na próxima reunião em novembro, 90% das pessoas acreditam que vai vir mais um corte de 0,5 pontos. Então isso aqui é muito positivo para mercados de risco. Além dos Estados Unidos, a gente tem a China também, que é a segunda maior economia do mundo, cortando fortemente as suas taxas de juros e, além disso, lançando um pacote agressivo aí de estímulos na sua economia, tá? Então os chineses estão tentando pampar a sua economia, estão injetando dinheiro na economia, estão cortando taxa de juros, também estão no movimento aí muito positivo para mercados de risco, né? A gente pode até observar aqui a bolsa de ação chinesa, que a gente trouxe aqui algumas vezes para vocês. Vocês podem ver que desde que esse pacote de estímulo foi anunciado, a bolsa chinesa subiu mais de 35%, deu uma corrigida aí na última semana, né? Mas a expectativa é que isso aqui continue subindo, e os analistas acreditam que os chineses ainda vão colocar mais estímulo ainda na economia nos próximos meses, tá? E no ano que vem
também. Além disso, além de Estados Unidos e China, né, as duas maiores economias do mundo, a gente tem também o ECB, que é o Banco Central ali da Europa, e o Banco Central da Inglaterra, também cortando taxa de juros, e a expectativa é que eles continuem fazendo esses cortes ao longo dos próximos meses e até o ano que vem, tá? Não só eles, como os chineses, como eu falei pra vocês, e os Estados Unidos também, né? Se a gente olhar lá pra junho de 2025, a expectativa também é de muitos cortes. Então por que é interessante a gente estar acompanhando essa movimentação de corte na taxa de juros, estímulos fiscais? Por que a gente olha tudo isso, né? Porque essas políticas econômicas aí globais, elas ditam o ciclo de liquidez global, tá? Então nesse outro gráfico aqui eu tenho o M2, que eu já trouxe aí diversas vezes pra vocês também, e ele mostra o crescimento da liquidez global, somando que os principais bancos centrais do mundo têm dinheiro circulando por aí, tá? Então Fed, ECB, Grã-Bretanha, China, muitos desses que a gente viu com vocês e alguns outros dos grandes bancos que também estão entrando nesse momento de corte na taxa de juros. Quando a gente vive esses momentos de redução brusca da taxa de juros e estímulo, a gente costuma ter uma expansão muito forte no supply de dinheiro na economia, tá? A última vez que isso rolou foi lá em 2020, tá? Se vocês verem aqui em 2020 as taxas de juros estavam em 0,25 e 0,50, muito por conta da pandemia também, eles abaixaram muito essas taxas de juros e desde então a gente teve uma expansão muito forte monetária, né, onde o supply ali do M2 saltou de 80 trilhões para mais de 100 trilhões de dólares, tá? Então praticamente um quarto de todo o dinheiro que tinha em circulação foi criado entre o ano de 2020 e 2021, tá, pessoal? Desde então tinha muito dinheiro circulando, eles aumentaram a taxa de juros, tentaram dar uma segurada aí nessa liquidez, controlar a inflação, que a inflação ficou uma loucura, a inflação lá nos Estados Unidos chegou a bater 9%, conseguiram por um bom tempo aí, né, a gente teve um longo período onde se segurou essa liquidez global, os Estados Unidos conseguiu reduzir a sua inflação ali para casa de 2,3%, saiu recentemente o dado aí, né, e as outras economias do mundo também, tá, pessoal? Só que como todo mundo chegou perto desses dados de inflação que eles gostariam, abaixaram, as economias estão mal das pernas, né? A gente tá num momento complicado aí, a economia chinesa, a economia dos Estados Unidos está devagar, as dívidas desses países estão gigantescas, eles estão agora começando a soltar as rédeas da economia, a baixar novamente a taxa de juros, e isso faz com que essa liquidez global aí, né, continue em ascendente. E por que é interessante a gente acompanhar esse desenvolvimento? Aqui eu tenho com vocês a liquidez global ano após ano, tá? Então é um gráfico parecido com esse que a gente tem aqui, só que se a gente colocar ano após ano, né, ele vai ver em relação ao ano passado o quanto que está crescendo, que é esse gráfico verde. Aqui a gente tem ele, né, só que desenhado aqui em outro gráfico de outra forma. Se a gente acompanhar aqui, vocês vão ver a correlação que esse gráfico do M2, né, tem com mercados de ativos de risco. Aqui, olhando com o SP500, que é a principal... as principais 500 maiores empresas da bolsa norte-americana, quando ele sobe, a bolsa sobe, quando ele cai, a bolsa cai, e se você olhar ao longo da história, isso daí é muito real, não só com a bolsa norte-americana, mas também com o ouro, ele tem essa correlação muito forte, e principalmente com quem ele tem a maior correlação é com o Bitcoin, tá? Então você pode ver que os topos do Bitcoin batem perfeitamente aí com os topos do ciclo global de liquidez. Depois dê uma conferida, dê uma analisada nesse gráfico, porque é muito interessante você acompanhar isso, tá, pessoal? Então eu adicionei esses dois gráficos aqui no meu TradingView para estar acompanhando com vocês, tá? O Global M2, que é o supply de dinheiro, e também o M2 ano após ano. Se vocês quiserem adicionar no TradingView, só vir indicadores aqui, ó, escreve Global M2 Supply, vocês vão conseguir acompanhar isso daqui também, tá? Mas vamos dar um zoom aqui no M2 só pra gente ver quando que esse movimento começou, né? Quando que a gente estourou essas novas máximas históricas. Foi aproximadamente ali em junho deste ano, tá? Então em junho desse ano a gente estava com aproximadamente ali 104, 103 e 900 trilhões de dólares circulando aí pelo mundo. E agora a gente tem aí, né, chegou a bater mais de 108 trilhões de dólares, tá? E a tendência é que esse movimento continue acontecendo muito por conta do corte nas taxas de juros, tá? Você pode ver que junho, se você der uma pesquisada depois, é justamente quando os bancos centrais aí lá da Europa e alguns outros grandes bancos começaram a cortar. Agora que os Estados Unidos cortou, então a China anunciou estímulo, a tendência é isso aqui só crescer e carregar junto os nossos mercados de risco. Como eu mostrei para vocês, eles têm uma correlação muito forte aí, né, com esse gráfico do M2. Então beleza, pessoal, agora que vocês entenderam a correlação que esse gráfico aí tem com os mercados de risco, né, com o Bitcoin, com o ouro, com a bolsa, como vocês podem ver aqui, eu tô olhando o gráfico do ouro e a gente já está marcando novas máximas históricas há algum tempo já no mercado do ouro, tá? Então o ouro já estourou as máximas históricas e faz um tempo que vem numa tendência de alta, né? Ele já está acompanhando aí o M2. Se a gente olhar a bolsa norte-americana, ela também já está marcando novas máximas históricas e já está acompanhando esse gráfico, tá? Porém, o único que ainda não acompanhou, né, não foi buscar ainda
esse gráfico do M2 é o nosso Bitcoin, tá? Se vocês verem aqui, a gente até foi um pouco mais cedo, quase bateu novas máximas ali, mas desde então a gente está numa acumulação chata aqui de mais de 200 dias e eu acredito que é só uma questão de tempo até a gente estourar isso daqui e também ter o nosso espaço, né? Também começar a buscar novas máximas históricas. E aí, sobe o Bitcoin, sobe o altcoin, você vai ver todo esse mercado subindo junto, tá? E eu acho que a gente vai entrar num momento muito louco para os mercados agora, tá, pessoal? Beleza, então com o que eu mostrei para vocês até agora aqui, né, a gente já cobriu a parte macroeconômica, que tá muito positiva, a gente já cobriu a parte histórica, que o Bitcoin costuma, nesses anos de halving, performar muito bem nesse final de ano, mas vamos ver agora então a adoção institucional, né? Será que as pessoas, as grandes empresas, os grandes bancos também estão olhando para o Bitcoin? Então o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, é que o Bitcoin já se tornou hoje o 10º maior ativo do mundo. Então para quem tá nesse mercado já faz tempo, eu tô desde 2019, a gente teve aí o Bitcoin sendo tirado como scam, como pirâmide, como coisa de golpista, ninguém levava o mercado do Bitcoin a sério e hoje a gente tem aí, né, ele sendo o 10º maior ativo do mundo. Eu acho que é só uma questão de tempo até a gente passar todas essas empresas aqui, se colocar atrás do ouro e mais pra frente ainda eu ainda vejo o Bitcoin passando o ouro, tá? Porque o Bitcoin é o nosso ouro digital e ele é muito mais fácil de você transacionar por aí do que o ouro, tá? Então eu acredito que em algum momento sim o Bitcoin possa se tornar o maior ativo do mundo. Além disso, a gente tem aí, né, os ETFs que saíram esse ano, dos 525 ETFs que foram lançados em 2024, os 4 maiores foram de Bitcoin, tá? E só o da BlackRock entrou mais de 20 bilhões de dólares, tá? E se a gente olhar o primeiro que não é Bitcoin, né, e tá ali no topo dos ETFs, entrou apenas 1,7 bilhões. Então é gritante a diferença que tem dos ETFs de Bitcoin para os outros ETFs. Tem muito interesse institucional no Bitcoin. Nessa outra notícia aqui, a gente já tem que 60% dos maiores hedge funds dos Estados Unidos tem Bitcoin hoje na carteira, tá? Então eles confirmaram aí que eles têm exposição em Bitcoin, 60% dos maiores hedge funds, e eu acho que a tendência disso aqui é só continuar, tá, galera? A gente teve aí recentemente também um evento que foi produzido aí, né, criado pelo mercado Bitcoin, onde teve um cara ali, um representante da BlackRock, palestrando, e eu achei muito interessante trazer isso aqui, onde ele falou que a adoção do Bitcoin e das criptomoedas está acontecendo de forma mais rápida do que a internet e os mobile phones, né, os celulares. Então, como vocês podem ver, sim, tem grande interesse institucional. A gente já viu diversas vezes o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a maior empresa aí de ativos do mundo. Pra vocês terem noção, quem não conhece a BlackRock, galera, a BlackRock, ela tem mais de 11 trilhões de dólares sobre manejo deles, né, de ativos que eles manejam. Então, realmente, é a maior empresa do mundo que tem ativos, que investe no mercado aí, e eles estão vindo forte no Bitcoin, né? Como você pode ver, palestrando aí, falando sobre, a gente já viu diversas vezes o CEO deles falando sobre, o ETF deles é o que teve mais inflows de Bitcoin e não tem como negar, o interesse institucional tá muito grande. Esse outro post aqui mostra também o número de baleias que está comprando o Bitcoin, tá? Então baleias a gente chama aí aquelas pessoas que compram absurdos em Bitcoins, milhões e milhões e compram em larga escala aí, né? A última vez que a gente viu uma movimentação tão forte de novas baleias entrando e comprando Bitcoin, que nem a gente está vendo agora no final de 2024, foi justamente no final de 2020, no último halving lá, onde a gente teve também um momento explosivo de alta depois dessa hora, tá? Geralmente quando essas baleias entram, elas não entram para perder dinheiro, tá, pessoal? Elas entram aí, cara, com a mão pesada, elas têm uma noção aí do que está acontecendo. E mesmo com tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, a questão que a história está do nosso lado, a macroeconomia está alinhada para um movimento muito positivo para mercado de risco, a adoção institucional que finalmente chegou para o Bitcoin, né? Fazia muito tempo quem está nesse mercado aí estava esperando e não tinha tido ainda essa adoção institucional, como vocês podem ver, o 10º maior ativo do mundo. As pessoas ainda estão com medo de comprar Bitcoin. Como eu já falei aqui diversas vezes nesses vídeos, o melhor momento para você comprar qualquer ativo aí, né, investir em qualquer mercado, é quando as pessoas estão apreensivas, quando as pessoas estão com medo, quando o mercado está em baixa. Normalmente é aí que são feitos aí, né, os grandes vencedores desse mercado. Quem tem coragem de colocar o dinheiro nessa época. Não é quem vai entrar aqui depois, atrasado, na época de extrema ganância, o Bitcoin passando dos 100 e não sei quantos mil dólares, todo mundo querendo entrar. Essa é a hora normalmente que você quer vender e que você quer sair desse mercado e você quer se posicionar no momento onde ninguém está falando, as pessoas estão com medo. E mesmo com tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, a questão histórica que mostra que a gente vai ter um movimento muito forte de alta, as questões macroeconômicas se alinhando para um movimento
muito forte de alta, a adoção institucional que há muitos anos a gente esperava que ia chegar no nosso mercado e finalmente chegou, né? A gente já tem aí o Bitcoin como o 10º maior ativo do mundo. As pessoas ainda estão com medo, ainda estão apreensivas sobre investir no Bitcoin, tá? E como eu já falei várias vezes aqui nesse canal, você quer comprar, você quer se posicionar quando as pessoas estão com medo, quando o mercado está em baixa, quando a incerteza está no ar. É o melhor momento para você se posicionar e quando o mercado realmente disparar, subir, confirmou a alta, passou dos 100 mil e não sei quanto, que todo mundo quiser entrar, que as pessoas começarem a ficar gananciosas, essa é a hora normalmente que você quer começar a realizar lucro, né? E sair, fazer a sua estratégia de saída do mercado, tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a minha tese bullish aqui. Se você ainda não investe em cripto, se você ainda não tem uma conta no MB, cara, é fácil de você criar, você consegue negociar não só o Bitcoin, mas uma variedade imensa de outras criptomoedas que eu acho que vão performar muito bem também. A gente já trouxe em outros vídeos sobre isso. E para fechar agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a notícia que eu tinha comentado lá, né, do FBI criando a sua meme coin. Então, só passando rapidamente sobre essa história, porque eu, cara, eu senti que eu precisava falar disso aqui para vocês. O FBI sim realmente criou uma meme coin deles, tá? Se chamava Next Fund AI e o objetivo deles era pegar maus atores aí, né? Pessoas que pampam artificialmente essas moedas, tá? Então eles chamaram vários market makers aí falando se eles não pampariam a moeda, como é que funcionava o esquema, e aconteceu que sim, alguns acabaram fechando acordos ilícitos aí com o FBI, né? E inclusive o CEO da Gotbit aí foi preso, esse cara aqui. Acho que tem mais gente que está sendo investigada. Eu não entrei muito a fundo ainda nessa notícia, mas eu vi que aconteceu, vi um monte de gente falando, achei interessante trazer isso para vocês também, né? Então o FBI também já está começando a olhar aí para o nosso mercado, né? Acredito que a regulação vai começar a chegar muito em breve para as criptomoedas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like aí que fortalece muito a gente por aqui. Se vocês quiserem receber mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo sábado eu tô trazendo esses vídeos aqui no canal do MB. E é isso, até uma próxima e valeu!